Olá, este é um extra da série Desassossego sobre saúde e doença mental. Vais ouvir um excerto da entrevista com Susana Pinto Almeida, psiquiatra no Hospital Prisional São João de Deus, em Caxias. Gravamos em dezembro de 2021. Fica com a entrevista. O meu nome é Susana Pinto Almeida, sou psiquiatra, tenho a subespecialidade de psiquiatria forense e neste momento exerço funções de psiquiatra clínica no Hospital Prisional e de psiquiatra forense no Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses. Aí fazes como consultora, não é? Estou como consultora, sim, mas faço parte do quadro de médicos do Ministério da Justiça porque estou no Hospital Prisional de Caxias, que é o único hospital prisional do país. E podes-me caracterizar um bocadinho o teu percurso? Trabalhaste antes no SNS ou fora do... Sim, eu trabalhei no SNS até 2018. Em 2017 abri o concurso em Diário da República para 2 vagas no Hospital Prisional, na Clínica de Psiquiatria e Saúde Mental. E eu achei que era uma boa altura e concorri e fiquei com uma das vagas e é onde eu estou e estou bem. Antes estavas na psiquiatria hospitalar normal? Antes sempre trabalhei no Serviço Nacional de Saúde, sempre, desde que acabei a especialidade e inicialmente num hospital universitário e depois num hospital distrital. Ia começar por a questão que falamos já um bocadinho antes, que tem a ver com a relação com as chefias ao longo dos tempos e a maneira como os serviços hospitalares se organizam, a maneira como isso impacta no trabalho dos médicos. Como é que tu caracterizarias a relação que tiveste ao longo dos anos? Ou se não quiseres falar do teu caso em concreto, de forma mais geral? Bem, no meu caso em concreto, de facto, houve uma situação na altura com a qual eu não me senti confortável, porque achei que tinha, e isto já foi há mais de uma década, portanto na altura não existia ainda o conhecimento desta situação chamada de assédio moral laboral. Portanto, não era sequer... Hoje está tipificado no Código do Trabalho, no seu artigo 29, portanto, mas julgo que isto terá sido só em 2013. Okay. Na altura em que eu decidi fazer um rompimento contratual com a instituição onde me encontrava, não era sequer reconhecido como crime. Portanto, é uma situação... Mas tu reconhecias que era assédio laboral? De facto, consegui dar-lhe o nome, mas depois do ponto de vista legal ainda aleguei um despedimento com justa causa assente nessa situação e fundamentei. Mas depois a prova era difícil e não foi possível, obviamente, porque as pessoas envolvidas também não iriam confirmar os factos que eu alegava. Mas não, foi um processo difícil porque era uma instituição onde eu já estava há bastante tempo, onde me fiz psiquiatra, onde inclusivamente estava ligada à Faculdade de Medicina mas não estou de toda arrependida porque claramente a minha saúde mental iria deteriorar, apesar desse ser um dos temas até alegados. Portanto, eu não sei, mas só para explicar um bocadinho o que é o mobbing ou assédio moral laboral. Portanto, o assédio sexual laboral é aquele que é mais falado, porque é aquele que é mais visível, mas existe este mecanismo de agressão psicológica insidiosa, não é? Que é muito perverso e que pode até, e muitas vezes até leva o próprio profissional a duvidar da sua competência, a duvidar da sua capacidade de exercer funções. E pode ser até bastante violento em termos de consequências psíquicas, com quadros depressivos e, em última análise, um suicídio. São situações que são mais comuns do que aquilo que nós possamos pensar. E aquilo que perguntaste há pouco faz sentido, porque grande parte das pessoas, ou algumas das pessoas que estão neste contexto, não reconhecem não reconhecem todo o mecanismo envolvido à volta, não é? Certo. Portanto, há um elemento que claramente é visto
Isto muitas vezes parte até de desfias intermédias, ou seja, não estamos agora a falar de diretores de serviço, não é aí, mas muitas vezes desfias intermédias, que há um elemento que é visto como uma ameaça, seja real ou seja fantasiada, e que acaba por ser forçado a ter que romper com este, ou pelo menos é forçado, ou há a tentativa de o forçar a que isso aconteça. E portanto muitas vezes manter um braço de ferro nestas situações é inglório. Hoje as coisas, principalmente desde que esta situação foi legalmente reconhecida, hoje é mais fácil as pessoas denunciarem estas situações, e recentemente tenho tido alguns pedidos de avaliação médico-legal psiquiátrica a atestar uma situação psíquica que é congruente com uma situação dessas em meio laboral ou profissional. Portanto, a própria pessoa reconhece que não está bem, muitas vezes não reconhece porque é que não está bem, procura ajuda psiquiátrica ou psicológica em contexto clínico, é medicada, é estabilizada de alguma forma, e ou consegue perceber isto ou alguém lhe diz, e depois procura uma avaliação médico-legal psiquiátrica isenta, portanto fora do contexto clínico, não é? Uma avaliação forense. E essa avaliação que fazes depois, por exemplo, vindo-se a confirmar que é um caso de assédio moral, essa avaliação que fazes é para efeitos de um processo judicial ou para efeitos judiciais? Pois, esta avaliação é depois a finalidade dela é para ser entregue no Tribunal de Trabalho, com uma petição, ou um requerimento, ou o que se puder chamar, que é elaborado por um advogado, mas também as pessoas... e há pouco tempo até publiquei um breve resumo desta situação, porque as pessoas depois perguntam onde é que podem ir, a quem é que podem recorrer. Portanto, estes casos que eu tenho conhecimento direto vêm através, a própria pessoa foi referenciada ou pelo colega que acompanhava, o psiquiatra clínico que a acompanhava em consulta, ou por um advogado que tinha tido conhecimento da situação. Mas as pessoas podem denunciar estas situações à Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, que é o CIT, exato, e na Autoridade para as Condições de Trabalho, que é a ACT. Além disso, podem também dirigir-se diretamente ao Tribunal de Trabalho, pedir informações, ou podem consultar um advogado. Certo. E são situações que se passam. No contexto mais da profissão de médico, o que acontece é que o profissional, ainda que possa reconhecer que isto se passa, é alguém que tem... Não é estar a fazer uma discriminação, mas é, porque há aqui uma diferença entre a vertente da medicina e as outras profissões. Eu fiz o juramento de Hipócrates, mas não é obrigatório. Os licenciados em medicina não são obrigados a fazer o juramento de Hipócrates, e de facto, lendo o juramento de Hipócrates hoje, 2021, à luz daquilo que já foi alterado, que a última versão, julgo que é de 1983, o que está lá escrito é que o médico tem a vida devota à sua vida ao bem da humanidade, e portanto às demais pessoas, que não é ele próprio. E de alguma forma há aqui uma abnegação, uma missão, um espírito de missionário e de vocação, que é algo que o médico tem muito e que acaba por também ser utilizado contra ele. Certo. Quando, por exemplo, lhe é requerido que faça mais horas extraordinárias, quando lhe é requerido que fique mais tempo no trabalho, no local de trabalho, quando lhe é requerido que, atendendo ao facto de ter 10 ou 15 minutos para ver cada doente, ele agenda mais doentes para poder verificar se alterações terapêuticas que fez 2 semanas antes ou 3 semanas estão a funcionar, e não se compadecem com uma reavaliação daqui a 6 ou 8 meses, não é? Que muitas vezes é essa a vaga que existe num agendamento médico de um hospital estatal, e isso é realmente preocupante, porque tudo isso pode jogar contra ele, no sentido de no fundo, se demitir de preocupações em relação a ele próprio. E isto é importante da parte psíquica, porque um médico que
possa estar em sofrimento psíquico vai ser, se calhar, a última pessoa a perceber isso ou a pedir ajuda para isso. E isto é um risco para ele, e obviamente que será um risco para quem está a ser cuidado. E isso deveria ser uma preocupação do Estado. O Estado hoje tem hospitais, empresa. O Estado hoje, no fundo, é uma empresa que tem várias empresas que prestam cuidados de saúde, não é? E tu achas que essa mudança para as EPEs produziu mudanças na forma como se exerce medicina no ICNS? Bem, uma empresa visa ter lucro, não é? Digo eu, mas julgo que será esse o objetivo principal. O médico visa obter a saúde de alguém que está em sofrimento ou que está doente, e não está propriamente a contabilizar do ponto de vista económico quanto é que isso vai custar, não é? Essa preocupação depois será das administrações, mas claramente que essa pressão se sente ou se sentiu e se mantém, não é? Essa pressão de empresa acaba por fazer com que o médico não seja mais do que mais um funcionário dessa mesma empresa. E depois toda a questão da gestão das responsabilidades e das FIAs e as FIAs intermédias, de alguma forma são aquelas que podem estar mais fragilizadas e também podem fragilizar mais. Estão mais fragilizadas porque sentem a pressão que vem de cima, não é? Certo. E depois canalizam para quem está imediatamente abaixo, mas também podem fragilizar porque ao canalizar essa pressão para baixo também podem fazê-lo de uma forma errada e podem fazê-lo de uma forma até muitas vezes perversa. E o burnout é um fenómeno relativamente conhecido e bastante patente na classe médica. Consegues dar exemplos? Desculpa interromper. Se conseguias dar exemplos disso que estás a explicar, não é? De como é que essa pressão se sentiria, por exemplo, aqui falando na psiquiatria, se for um bom caso, como é que essa pressão de chefias intermédias, que eu presumo que sejam diretores de departamento. Sim, exato. Como é que isso se poderia sentir e o que reflexos é que tinha no vosso trabalho? Também essa ponderação de empresa, de funcionários de uma empresa? Não, isso coloca-se muitas vezes também, por exemplo, e há muitos hospitais que funcionam em função das suas urgências, em função das pessoas que têm para fazer a urgência. E o horário, muitas vezes, dos médicos, eu não gosto muito do termo profissionais de saúde. Sim. Portanto, o horário dos médicos, para tornar uma identidade à profissão da que estamos a falar, o horário dos médicos muitas vezes é gerido em função da necessidade que exista na urgência. Não sei se me estou a fazer entender. Sim. Tudo isto vai causar, e imaginemos que há necessidade de fazer mais horas, porque há quase sempre necessidade de fazer mais horas, não é? E vai causar constrangimentos no próprio funcionamento do profissional. Imaginemos, do médico, eu em vez de estar 12 horas de urgência numa semana, vou estar 24, ou até vou estar 3 períodos de 12. Nesses períodos, eu tendo doentes internados na unidade de tratamento de agudos a meu cuidado, ou bem que estou na urgência, ou bem que estou a passar a visita. Claro. O que muitas vezes acontece é que eu, se calhar, se estiver na urgência, vou na mesma e passo visita e acabo por... e isto acontece muitas vezes. Eu estou destacada num serviço, mas eu não faço só aquele serviço. Sim. Eu posso estar, no sentido mais figurado, não literal. Sim. Neste momento, não estou com essas funções, mas já estive, mas não estou neste momento. Mas posso estar na urgência, posso estar preocupada com doentes que têm internados, não é? Que estão na unidade de internamento, que muitas vezes é deslocada até do próprio serviço de urgência, e posso estar preocupada porque, entretanto, tenho que remarcar consultas, porque eu, naquele período, devia estar a fazer consultas e, afinal, estou destacada na urgência, e tenho que as remarcar para algum sítio. Mas depois, quando vou ver o sítio, é daqui a 6 meses. E penso, estas pessoas não têm culpa do funcionamento ser este, e, portanto, não vou estar... O que é que acontece? Posso ir sobrecarregar a minha agenda, não é? Nas próximas semanas para tentar colmatar. E, portanto, é este jogo de funções do médico que muitas vezes, se isto se coloca uma vez, excepcionalmente, não. Agora, se isto é a norma, acaba por trazer
uma série de preocupações e além de sobrecarregar o médico de funções, acaba por trazer-lhe também mais preocupação. E tudo isto, para quem jurou devotar a sua vida ao serviço da humanidade, não é? Porque é um juramento que é feito, acaba por ser... até pode ser algo traumático e até a frustração pode surgir, como se o próprio médico achasse que não está a ser competente. Porque é este vício cognitivo, não é? De eu não estou a ser competente porque eu estou a deixar os doentes que devia ver amanhã em consulta, mas vou estar na urgência, não posso, vou remarcá-los para outra altura. E, portanto, há todo um jogo e a precariedade também em termos de recursos humanos também existe, não é? Portanto, nós sabemos que existe, não existe falta de médicos num todo no país, julgo eu, mas eles estão deslocados e cada vez mais, julgo eu, também se irão deslocar para fora do Sistema Nacional de Saúde, porque não é, do ponto de vista ético, para um médico que de facto devota a sua vida a querer, e são muitos anos de aprendizagem, muitos anos de estudo, e são muitos anos, não é de sacrifício, que não gosto da palavra, porque a pessoa quando se coloca numa situação sabe que vai ter que optar e fazer escolhas, mas de facto há uma série de situações que se passam na vida de um médico que tornam todo o seu percurso profissional trabalhoso, moroso e tudo isso que sabemos. E acaba por, no final, frustrá-lo, quando, na realidade, a sua responsabilidade individual não é nenhuma, mas sim há todo um envolvimento de circunstâncias que muitas vezes lhes são alheias e que acabam por levar muitas vezes, e a classe médica é uma classe que nós sabemos que tem uma taxa de suicídio bastante importante e alta, porque lá está, o médico não tem tempo para estar doente e portanto é fácil perceber como é que... E depois há outra questão, que é, se nós começarmos a encarar na realidade os hospitais EPE, não é, como empresas que são, e começarmos a comparar ou tentar perceber quais são os apoios que os trabalhadores de outro tipo de empresas não ligadas ao ramo da saúde têm, e falando em empresas, não vou estar agora aqui a dar nomes, mas há empresas que prestam apoio psicológico de forma regular aos seus funcionários e que têm um foco naqueles que sabem estar sob maior pressão, etc. Nós sabemos que o nosso Sistema Nacional de Saúde não tem psicólogos para nós oferecermos aos doentes, não tem essa classe de profissionais que são os psicólogos, que são francamente importantes na parte da manutenção da saúde mental das pessoas, e muitas vezes eu, como médica psiquiatra, claramente percebo que há situações que, se tivessem sido atempadamente referenciadas a um psicólogo, se calhar agora não estávamos a tomar antidepressivos ou não estávamos a tomar medicação para dormir. Portanto, há toda uma abordagem que acaba por não ser feita de forma adequada e atempada e que depois vai aumentar os custos, porque eu acho que é outra coisa que nós também se calhar não pensamos muito bem, é que aquilo que me pode custar mais e ser mais oneroso hoje vai fazer com que eu não vá pagar uma conta tão alta daqui a 6 meses ou daqui a 1 ano ou daqui a 6 anos. Em baixas, em consultas, em episódios de urgência. Exatamente, em medicação, logo em medicação, não é? Portanto, se nós percebermos, e isto é francamente simples de perceber em perturbações simples, como por exemplo as perturbações da ansiedade e as perturbações afetivas de tipo depressivo, portanto, conhecida vulgarmente por depressão. Portanto, as perturbações da ansiedade, seja a ansiedade generalizada, sejam as simples fobias, pronto, sejam até níveis elevados persistentes de ansiedade sem ter propriamente um nome. Um quadro. Exato. Nem constituírem um síndrome. Mas estas situações, se forem atempadamente identificadas e orientadas para uma abordagem inicialmente não farmacológica, julgo, para não dizer que tenho a certeza, porque certezas tenho poucas, mas julgo que muitas pessoas que acabam por estar a fazer um antidepressivo, porque quando elas chegam ao médico, obviamente não há outra volta a dar que não instituir terapêutica. Pronto. E obviamente o médico só dá medicação se tiver mesmo que ser, claro. Não é? Nós não vamos estar agora a dizer que as pessoas estão todas medicadas, que os médicos andam a dar benzodiazepinas a toda a gente, porque não é nada disso.
Mas, obviamente, quando chega ao médico já não há uma forma de abordar, e mesmo que haja, eu pergunto, mesmo que exista, eu vou orientar aquela pessoa, eu, psiquiatra do Sistema Nacional de Saúde, vou orientar aquela pessoa para quem? Quem é o psicólogo ou a psicóloga, quando nós sabemos que há uma falta tremenda desta classe profissional nos serviços de saúde mental a nível nacional. Há uma falta tremenda. E se nós não temos, depois também começa a ser, não é? Como é que nós vamos ter para nós profissionais, não é? Não temos para os doentes, utentes. Como é que vamos ter para os profissionais? Isto é uma coisa que deveria fazer-nos pensar. E era aquilo que dizias há pouco. Eu se não vou tratar este quadro depressivo agora, não é? Porque, se eu tenho que o tratar agora e instituo terapêutica, vou começar a ter que acompanhar esta pessoa e ela passa a ter uma consulta regular de psiquiatria. Quando não está bem, vai à urgência e eventualmente até pode ser internada. E, portanto, há aqui um processo que, quando chega ao médico, já passou o tempo de uma intervenção não farmacológica. Certo. Não é? Certo. Portanto, isto é importante. Isto porque, de facto, nós ligamos quase mais à doença já instalada do que propriamente, que é importantíssimo, e nós sabemos que o Plano Nacional também prevê a prevenção, e a prevenção é importante, não só a prevenção primária, mas também esta situação em que conseguimos evitar que esta pessoa passe a ser medicada, não é? Exato, em que ela já está de facto a ser acompanhada e tratada. Não é? Com uma abordagem psicoterapêutica, não é? Por profissionais competentes. Claro. Essa situação que falavas da sobrecarga e precisamente dessa desorganização e essa exigência de estar sempre a gerir em cima do acontecimento, muito à custa daquele que estava combinado com doentes. Esse foi um dos motivos que te fez sair do Serviço Nacional de Saúde? Ou foi um dos contributos para isso? Acho que foi foi multifatorial. A minha decisão para sair do Sistema Nacional de Saúde em 2018 foi multifatorial, mas obviamente que o funcionamento dos serviços, claramente, há alturas em que eu, pelo menos, e falo por mim, obviamente, porque foi essa a experiência e foi isso que eu vivenciei. Se eu não saísse, aquilo que eu senti foi: ou saio, ou o preço que eu vou pagar por continuar a suportar situações que vão contra a minha ética, que vão contra a minha forma de entender a psiquiatria, não é? E depois também há a questão do respeito, não é? E se a pessoa não sente que é respeitada, tem muita dificuldade em respeitar. Portanto, se eu não sentir que a pessoa que está imediatamente acima de mim não me respeita, se eu não sentir o respeito por parte dessa pessoa, vai ser muito difícil eu respeitar essa pessoa. E, portanto, uma comunicação, a comunicação torna-se não saudável, não é? Passa a não ser uma comunicação saudável e as coisas podem depois ter um curso, bastante complicado e que, obviamente, evitei e não... Sim, até porque estamos a falar do local de trabalho, no sítio onde passas uma parte muito considerável da Pois, porque todos nós passamos uma grande parte no nosso local de trabalho e essa é outra coisa que nos esquecemos, não é? Sim. Portanto, ou estamos bem no nosso local de trabalho, ou então acordar e ir para um sítio onde sabemos que não nos respeitam, que não temos as condições que entendíamos necessárias para fazer o nosso trabalho. É complicado, não é? É frustrante e muito complicado. Uma pessoa chega a uma altura, depois de tantos anos, não é? De investir nesta carreira e de querer prestar um bom trabalho às pessoas que estão ao seu cuidado e depois percebe que não consegue prestar esse bom trabalho das pessoas que estão ao seu cuidado por razões claramente que têm a ver com a parte económica, não é? Mas também não só, e a frustração que sente é demais. Claro que as pessoas são diferentes, eu tenho a minha personalidade e cada um terá a sua própria, obviamente não são sobreponíveis as decisões que cada um toma sobre a sua vida. Mas aquilo que eu digo normalmente aos meus colegas quando me procuram, quer
profissionalmente, quer a título particular, de amizade ou do que for. Somos interpares, partilhamos experiências, mas aquilo que eu digo habitualmente é não nos podemos acomodar, porque o acomodar-nos, quando realmente gostamos do que fazemos e demos muito tempo da nossa vida pelo que fazemos, e a frustração que advém disso, porque eu acredito que existam pessoas que se acomodem e que estão bem assim, mas a frustração que advém disso é psicologicamente muito hostil e muito agressiva. E este preço que depois temos que pagar quando começamos a não dormir bem, a acordar ansiosos porque temos que ir para o nosso local de trabalho, que era suposto ser um sítio que nos desse gratificação pessoal. E não estou a falar só da parte pecuniária e económica. Certo. Isto é um preço muito alto. E há sempre alternativas, há sempre alternativas, ainda que no momento em que fazemos uma escolha de fechar uma porta, não tenhamos nenhuma aberta, ou à nossa frente nos pareça que as janelas se fecharam e que não está ninguém em casa nenhuma, não é verdade. Não é verdade. A partir do momento em que eu saí do local onde estava, eu percebi, e eu sei, esta é uma leitura que eu só fiz anos mais tarde, eu percebi que tinha entrado no mercado. Ou seja, eu percebi que era alguém que tinha acabado de entrar no mercado e que estava, e que era vista como estando disponível para outros hospitais que precisavam de médicos. E, portanto, pouco depois foi-me feita uma oferta. É óbvio que, entretanto, também pensei em ir para o estrangeiro, e há muitos colegas que pensam e fazem e vão. E cheguei a ter até alguns contactos na Suécia para um hospital psiquiátrico forense e até para coordenar uma ala, e era até uma proposta muito, muito aliciante, porque tinha, englobava também a possibilidade de fazer um doutoramento numa cidade próxima, portanto estavam em articulação. Mas eu sou portuguesa e na altura os meus filhos também eram pequenos, porque independentemente de ser portuguesa, sou portuguesa sempre aqui em Portugal ou noutro sítio qualquer. Mas pronto, tinha escolhas e outros pesos na balança. Não estou arrependida, mas também se eu não tivesse tido a sorte deste concurso ter surgido na altura, não, eu tenho quase a certeza que eu no Sistema Nacional de Saúde não estaria hoje, mas podia não estar em Portugal. Certo. Mas é com tristeza que eu digo isto. Eu toda a vida trabalhei no Sistema Nacional de Saúde, eu fiz a minha carreira no Sistema Nacional de Saúde e sei o que é que os meus colegas passam nas condições, e as condições que têm para exercer as suas funções no Sistema Nacional de Saúde, e louvo-os por isso, porque acho que, apesar de eu entender que a medicina não tem que ser um martírio, nem tem que ser uma missão, eu julgo que grande parte destes médicos que trabalham no Sistema Nacional de Saúde estão no Sistema Nacional de Saúde porque têm também esse espírito, e porque muitas vezes até esse espírito, é ter esse espírito que os aguenta ali. Certo, muitas vezes à custa do que falavas também da sua própria saúde mental. O que é particularmente perverso quando estamos a falar de psiquiatria. Acho que é perverso em todos, não é? Mas particularmente perverso quando falamos de psiquiatras. Sim, eu estou a falar médicos em geral. Neste momento, pronto, está a falar em médicos em geral, não psiquiatras. Mas sim, é sempre o estigma existe. O estigma da saúde mental, ou melhor, o estigma em relação à doença mental existe nos médicos. Um médico... para reconhecer que tem um problema psíquico, se calhar demora mais tempo, ou quando alguém o aborda nesse sentido, a primeira reação que possa ter é de negação, não é? De negar. Porquê é que achas que demora mais? Por esse estigma interiorizado, por uma coisa de... vi uma médica há uns tempos que me falava disto, ela tem uma doença do comportamento alimentar e só muito recentemente é que procurou ajuda especializada. Ela é psiquiatra e dizia esta ideia de, durante muito tempo eu achei que admitir a minha doença era como é que eu posso tratar alguém se eu própria me deixei ficar doente. E ela diz, eu não acredito nisto, mas isto na minha cabeça era muito real. Sim, mas também parte por aí, não é? Em relação aos médicos não psiquiatras, aos psiquiatras ainda
acresce mais esse fator, não é? Porque é o próprio psiquiatra tendo uma doença psiquiátrica a tratar de doentes psiquiátricos. Obviamente que isto é possível e se faz, e não, senão, de outra forma seria altamente discriminatório, e nem faria sentido nenhum. Mas quando é um médico não psiquiatra, eu julgo que os médicos no seu geral, não é que eu entenda que se considerem deuses, não, mas de alguma forma eu julgo que está interiorizado a questão de serem, de serem isentos de algum tipo de patologias ou perturbações. Portanto, não há certas coisas que acho que o médico dificilmente concebe poder padecer. E um quadro depressivo ou um quadro ansioso, o que depois é vicioso, porque vicia um bocado isto, porque sendo médico eu posso pensar, ok, vou tomar agora aqui um ansiolítico e pronto, isto acalma. E muitas vezes existe este controlo, não é, de danos, não é? Um controlo de danos que ele vai tendo, não se tratando, não é? E agravando a situação, mas aparentemente está tudo controlado. Está tudo controlado, não é? E ele acredita nisso. E os outros acreditam também. E depois dizer a um médico dizer a um colega, olha, eu acho que pronto, se calhar devias parar uns dias e estás-me a chamar quê? De maluco, incompetente, não é? Portanto, este estigma acontece não só nos médicos, mas nos médicos se calhar tem uma aparência ou aparece de uma forma um bocadinho diferente. Certo. E de facto a saúde mental dos médicos deveria ser uma preocupação para o Estado, porque os tem a trabalhar, não é? Porque é a entidade empregadora e portanto deveria ser um problema que o Estado deveria pensar, e a questão de encarar os hospitais como empresa, mas então sim, muito bem, mas então vamos fazê-lo como é suposto ser uma empresa e vamos dar condições aos trabalhadores desta empresa para terem saúde mental no seu local de trabalho. Não me parece que isto aconteça, não é? Certo. Quão prevalente achas que é a automedicação nesta área? Ou seja, essa questão que falavas de vou tomar um ansiolítico ou vou tomar um antidepressivo para que esta situação... É frequentíssimo, porque o médico tem acesso fácil, não é? À medicação. E por isso também nós sabemos que com quadros depressivos, com a ideação suicida, obviamente sabemos que o médico, se tiver que cometer um ato de desespero, não será um ato falhado. Certo. Pronto. Por isso é que é importante identificar as situações atempadamente. A automedicação acontece, sim, acontece, porque depois também julgo que possa existir algum sentimento de ter falhado ou de ser fraco, ou, não é? Que é aquilo que muitas vezes as pessoas, não é? Da população geral também acreditam. Mas o médico não adoece mentalmente, não é fraco, não tem... Não é? Porque eu acho que o raciocínio será... Eu tenho tanta responsabilidade, como é que alguma vez eu posso ter uma depressão, porque isso vai pôr em causa todo o tipo de cuidados que eu possa prestar? Não é nada assim. Não é nada assim. O não reconhecimento da situação é que pode vir a pôr em causa não só o próprio, não é? E muitas vezes que pode pagar com a vida, mas também quem está a ter os seus cuidados. O que eu acho que deve existir, e que muitas vezes também não existe, é solidariedade interpares. E temos um colega que não está bem, ou temos uma colega que não está bem. Eu já tive um doente que tinha sido médico e que tinha sido suspenso de funções e depois acabou por ser retirado da função pública. E era um indivíduo com 40 e poucos anos que tinha um processo de esquizofrenia. Porque os médicos são pessoas que vêm da população geral. Os médicos não vêm de Marte isentos de doenças psíquicas. Não vêm de um... Não é? Não vêm de uma amostra selecionada. Portanto, vêm de todo lado. E, portanto, nós sabemos que 1 em 5 ou 1 em 4 pessoas vai ter uma doença mental ao longo da sua vida, não é? Lifetime.
Portanto, por que não? Porque é que os médicos estão isentos disto? E o grave nesta história, e é uma história que eu conheço, porque isto já foi há muitos anos, porque a vivenciei, não tinha direito a reforma, não tinha direito a nada, porque tinha sido expulso. Sim. Tudo o que aconteceu foi haver a percepção de que ele tinha alterações de comportamento e que deviam ter sido claramente sinalizadas como vindo de uma doença psiquiátrica, mas foram interpretadas como sendo da personalidade da pessoa. Quer dizer, É esquisito ou é parvo? ou as pessoas se subiam todas para o lado e não se querem chatear e deixam alguém adoecer mentalmente, o que é grave, é muito grave. Estar a presenciar a deterioração mental de alguém ao nosso lado, eu nem sequer concebo isto, porque não me veria, obviamente, a passar por uma situação do género. Mas isto acontece. Isto acontece. Sim. Não sei quantas vezes é que acontece, mas certamente acontecerá. Não terei eu tido a sorte ou o azar de ter um caso isolado. Portanto, esta pessoa nunca foi compreendida na sua doença. E isto durou anos, em que ele começou a ter menos funções, em que ele começou a ter menos doentes, em que ele começou a estar mais tempo em casa, depois, claro, descompensado, não recebia as notificações, não recebia o correio, ou se recebia e lia, não interpretava o que estava lá, porque estava... E este é um médico que acabou como sem-abrigo num banco de jardim, a ser auxiliado por voluntários e que obviamente não sabiam quem era a pessoa, porque também não é isso que faz um sem-abrigo, é sempre um sem-abrigo, seja ele venha ele de onde vier, não é? É alguém que está num local onde não deve estar. Portanto, e de facto isto é real, isto aconteceu. E agora vamos lá ver, isto aconteceu num centro de saúde, uma grande cidade deste país. O que é que falhou? Não se quiseram chatear? Não perceberam que havia uma doença aqui? Este médico, aos 40 e poucos anos, era um sem-abrigo. Mas posso-lhe contar mais casos. Uma enfermeira que tinha perturbação afetiva bipolar. Obviamente, a perturbação afetiva bipolar é uma doença mental crónica que se trata. Não tem cura, mas trata-se. As pessoas não têm as doenças escritas na testa, as pessoas não têm impedimentos de exercer funções por terem um diagnóstico, seja ele qual for, e portanto o que acontece é que numa doença como esta, e não havendo um suporte adequado, e não havendo muitas vezes compreensão de quem está à nossa volta, facilmente deixamos de tomar a medicação, porque estás tão bem, para que é que estás a tomar isso? Não é? Sim. Isto acontece no meio médico clínico, para não chamar médico, porque há mais profissionais a trabalhar na área da saúde, obviamente. O que acontece é que esta enfermeira, quando a vejo a primeira vez... Em consulta particular, já tinha não sei quantos processos disciplinares. Está a ver? Sim. Processos disciplinares. Era uma mulher que quando descompensava... mais do polo maníaco, hipomaníaco, obviamente tinha alterações de comportamento, com impulsividade, com mais agressividade, até no trato e tudo isso, não é? E em vez de agarrarem na senhora e levarem ao médico, ou canalizarem e quando muito, não é dizer que ninguém pode obrigar a alto, porque de facto existe um mecanismo legal de obrigar alguém a ser avaliado, não é ser internado. É ser avaliado. A lei de saúde mental permite que, havendo a suspeita de que possa estar em causa uma doença mental a consubstanciar determinado comportamento que pode ser ilícito ou não, pode ser só desadequado, o que há a fazer é levar esta pessoa, conduzi-la, não é? Privá-la de liberdade o mínimo tempo possível para ela ser vista por alguém que possa dizer, sim senhor, temos aqui uma situação de doença mental, pode nem ficar internada. Não sei se me faço entender. Sim. Precisamente quando eu ser levada ao serviço de urgência porque estou maníaca a destabilizar e estou destabilizada, não é? É uma situação que é a última arma que temos
para tentar tratar alguém, mas que existe. Portanto, especialmente quando as pessoas se põem a si ou aos outros em perigo. Exatamente. Ou, e não só, pode estar em perigo ou pode estar a deteriorar o seu estado e na ausência de tratamento, não é? E essa deterioração é progressiva e pode ser até irreversível. Nós em estado de descompensação psíquica, dependendo do tipo de doença, o próprio estado de descompensação psíquica é neurotóxico. Se eu estou com atividade delirante, paranoide, persecutória, a achar que me andam a perseguir e até há um complô que eu posso construir ou que construí e que para mim é real, não é? Porque isto é um sintoma de doença. Se eu tenho alucinações auditivas, ouço vozes e falo com elas e isto é neurotóxico. Quanto mais tempo eu persistir este meu estado psíquico, mais difícil é eu voltar ao meu estado prévio. Portanto, esta neurotoxicidade cerebral que existe nas descompensações é isso que faz com que exista esta imediata necessidade de instituir um tratamento. Não é estar à espera, se calhar, que a pessoa perceba, porque nós sabemos, e por isso é que existe uma lei de saúde mental e não existe uma lei de saúde ortopédica nem cardíaca, nós sabemos que existem certas doenças mentais que impedem, pela própria doença, o reconhecimento da pessoa como doente. O autorreconhecimento não existe, está perdido. Portanto, nestas situações, e este caso é paradigmático, em vez de levarem esta pessoa a ter os cuidados de saúde que ela precisava de facto de ter na altura, mandavam-na para casa com processo disciplinar. E isto aconteceram várias vezes. Nós depois pensamos, isto acontece em meios clínicos, não é? Depois nós percebemos uma coisa simples, que é, muitas vezes pedimos às famílias para estar atentas, para levar, quando quem era suposto estar atento, porque é essa a formação que tem, é essa a profissão que tem, Sim. não o faz, não é? Na realidade o estigma está transversalizado a todos nós e em qualquer sítio que estejamos e em qualquer profissão que exerçamos, e isto é algo a ser mudado rapidamente, não é? Certo. Porque muitas vezes isto acontece, nós, no percurso histórico-biográfico destas pessoas com doenças psiquiátricas, é como às vezes costumamos dizer, são crónicas de crimes anunciados, não é? Nós conseguimos pegar numa ponta e perceber e compreender claramente como é que aquela pessoa passou do ponto A ao ponto B e porque é que não houve ninguém de tanta gente que se atravessou no caminho desta pessoa entre o ponto A e o ponto B que tivesse feito um stop, não é? E que entretanto derivasse esta pessoa para um trajeto que fosse saudável, não é? Sim, porque a questão da deterioração é dramática, não é? Uma médica com quem falei que dizia que é um potencial de vida perdido, precisamente por não haver essa intervenção às vezes possível, porque já estavam lá esses sinais. E ia perguntar-lhe só sobre a questão que falávamos anteriormente, que é se... também pegando na provocação da Ministra da Saúde há umas semanas, do que é que significa a resiliência num médico? Aquilo foi claramente o que me faltou nos 2 episódios que contei que me fizeram fechar portas. Pronto. E abrir portões, felizmente. Mas não, a resiliência, qualquer médico que trabalhe num serviço de urgência deste país é obviamente uma pessoa resiliente, que não pode ser de outra forma. Porque muitas vezes as condições que existem não são ideais, nunca serão, mas não são as melhores, e muitas vezes nem se aproximam sequer das melhores, e o trabalho que os meus colegas fazem, principalmente nos serviços de urgência dos hospitais deste país, é meritório, e então em tempos de pandemia é duplamente meritório ou exponencialmente meritório. A resiliência, quer dizer, comer e calar não é bonito, não é? Ninguém deve comer e calar. Pronto, se era isso, ou se poderia ser uma coisa parecida a isto, não, de facto nós não nos podemos acomodar ao exercício de uma profissão tão nobre. E ainda há pouco tempo comentava a propósito da profissão do médico, mas
a propósito dos 3 pilares de qualquer sociedade, né? Educação, segurança e saúde. São 3 pilares fundamentais, porque se há um deles que não existe, quer dizer, não podemos falar em sociedade. E se não pensarmos, e não estou a querer menorizar nenhum tipo de profissão ou de atividade profissional ou laboral ou o que for, mas obviamente nós precisamos ter hospitais. O Estado precisa ter hospitais, quer dizer, não há como dizer o contrário. Esses hospitais deverão servir as populações da melhor maneira, mas deverão também preocupar-se com a forma como tratam os profissionais que trabalham lá. Os trabalhadores dessas instituições, que são empresas hoje, não é? Grande parte delas, ou quase todas, e deveria preocupar-se com as condições, principalmente as condições de saúde mental. Porque se eu estiver bem no meu local de trabalho, me sentir bem no meu local de trabalho, eu posso não ter todas as condições materiais que eu acho que eram precisas. Até se calhar nunca teria. Mas consigo fazer o meu trabalho, mesmo sem essas condições materiais que seriam as necessárias, mas se calhar consigo, com menos condições materiais, fazer na mesma o meu trabalho se estiver psiquicamente bem, se estiver mentalmente bem. Eu não sei se me estou a fazer entender. Sim. Portanto, não me adianta de nada. Assim como o contrário, se eu estiver num sítio que me oferece tudo o que é de material, mas se me tratam como se eu fosse uma incompetente, se não reconhecem qualquer tipo de mérito nas funções que me atribuem e na forma como as exerço, não é? De que é que me adianta estar ali? Até pode ser um hospital universitário, até posso estar a fazer um doutoramento, mas estou ali a fazer o quê? Não é? Se é este o tipo de tratamento que tenho, então se calhar é melhor ponderar aquilo que eu quero fazer no resto dos anos que ainda tenho, que são muitos, não é? Pronto. Há sempre alternativas e de facto esta preocupação de haver porque é muito interessante ver o espírito de equipa multidisciplinar num serviço de urgência, quando as pessoas todas se entendem e quando as coisas são todas muito... As coisas fluem melhor e tudo aquilo flui melhor e tudo aquilo corre bem. Quando há, do ponto de vista humano, elementos que destabilizam ou que de alguma forma vão minando este ambiente de relação interpessoal saudável, é um passo para as coisas poderem correr mal. E nessa questão, porquê que acha que há aqui as chefias intermédias são... Porque já várias pessoas também me tinham falado precisamente das chefias intermédias, que é sempre um lugar de maior tensão e às vezes não tanto com chefias mais elevadas. E também se acha que, por exemplo, os mais reivindicativos é que são as pessoas que destoam entre aspas, não é? Que são os potenciais alvos. Pois, a questão é também essa, não é? É estar num serviço em que toda a gente acha a mesma coisa, mas só há uma pessoa que fala. Pronto. E na realidade, há palavras que não podem ficar presas na garganta e há coisas que têm que ser ditas. Mas se podemos sempre pensar um bocadinho ao contrário. Não é aquele que fala que destoa. O que destoa é os silêncios dos que calam. E os silêncios dos que calam, muitas vezes, até magoam quem destoa, que não está a destoar, apenas está a ser assertivo perante uma situação que toda a gente sabe que existe, que toda a gente vive da mesma forma, mas que não falam, não é? E é verdade, portanto, e agora vou falar, porque é mesmo pessoal isto que eu vou dizer. Aquilo que me magoou mais não foi aquilo que me foi feito, obviamente que foi mau, não é? E é péssimo. Mas a forma como quem soube o que foi feito calou. Certo. E o silêncio é que magoa, é o silêncio que magoa.
Porque depois quem fala, claro, depois há todas estas distorções cognitivas fáceis que é, ela é muito nova, é muito intempestiva, Impulsiva, né? é muito impulsiva, exato. E portanto eu também tenho um leque de adjetivos que tenho angariado. E portanto havia uma frase de uma pessoa hierarquicamente muito superior a mim, que fazia questão de me dizê-la dia assim, que era a Susana tem muito que bater essa cabeça na parede. Tem que bater com essa cabeça na parede muitas vezes. É muito intempestiva, é muito idealista, é muito... Pronto. Como se fosse uma coisa má. O facto de ser intempestiva não era necessariamente intempestiva, lá está. A questão da pessoa ser espontânea. E o ser espontâneo, dizer o que se pensa, sem estar muito preocupado com o que os outros vão pensar daquilo que se diz, isto às vezes é difícil. E pronto, mas é por isso que eu digo. Daqui a algum tempo, 1 hora, 2 horas mais ou menos, irei fazer uma avaliação precisamente de uma situação de mobbing no local de trabalho bastante complexa. Mas aquilo que eu habitualmente digo, não num contexto médico-legal, porque não posso ter qualquer tipo de comentários clínicos, mas num contexto clínico, o que é importante é angariar aliados. Está a ver? O grupo, não é? Exato. É angariar aliados. Porque as pessoas, muitas vezes, é o medo que faz com que elas, esquecendo-se elas, que podem ser as próximas. E de facto, vendo para trás mais de 10 anos, isso até acabou por acontecer. Portanto, lá está. O futuro vai escrevendo nas suas linhas muito diligentemente. Mas... as pessoas não se podem esquecer que agora está ela naquele lugar, mas amanhã posso ser eu. Portanto, se calhar era melhor formar uma aliança e tentar, porque de facto os mais abaixo em termos hierárquicos, se forem mais, conseguem se calhar mais, independentemente de serem hierarquicamente abaixo. Eu não gosto desta hierarquia na vertical. É muito perniciosa. Eu costumo dizer que nós em Portugal ainda temos chefes. E nos países desenvolvidos existem líderes, não é? Mas nós temos chefes. É o chefe. O chefe é alguém que está acima. E, portanto, estamos a falar de uma hierarquização vertical. Eu preferiria ver as coisas numa hierarquização horizontal, em que o líder é alguém que está à frente porque os outros reconhecem competência, reconhecem mérito e querem-no seguir. E é alguém que também vai à frente, mas com as pessoas ao seu lado. Podem não estar do seu lado, mas estão ao seu lado. E isto é importante, não é só uma questão semântica, acho que é muito importante. O processo de liderança é alguma coisa que se conquista, enquanto que o processo de chefia é algo que se toma conta e toma-se posse, não é? Portanto, são coisas diferentes e são coisas que são muito, muito importantes até destrinçar. É importante destrinçar isto, porque se eu liderar um projeto e as pessoas de facto sentem que há algo em comum que nos une em prol de um mesmo objetivo, será muito mais saudável e simples do que se eu estiver a chefiar um projeto em que as pessoas só estão a fazer aquilo que lhes mandam porque sim, mas que não têm nenhum espírito de equipa e não têm nenhum espírito de união para um objetivo comum. Até porque pensam, isto não é nada comigo, não é? Fizer isto ou não. Ia-lhe fazer essa pergunta, se não se arrependeu da decisão e se está bem na psiquiatria forense, numa clínica forense, não é? Eu estou na psiquiatria prisional. Exatamente. No hospital prisional. Sou psiquiatra forense, mas é outro serviço diferente. Estou bem. Se pensarmos que é preciso existir psiquiatria prisional, porque não só os que estão presos em estabelecimentos prisionais podem adoecer mentalmente, não é? E necessitarem de ser internados, como também temos internamentos
que são os internamentos preventivos previstos na lei, de pessoas que têm doenças psiquiátricas e que muitas vezes acabam por parar no internamento de agudos de um hospital prisional porque as coisas cá fora não correram propriamente bem, apesar de já terem sido sinalizados e já terem tido acompanhamento e já terem sido, mas de facto era aquilo que eu dizia há pouco de crónicas de crimes anunciados, não é? Que quando começamos em retrospectiva a perceber o que aconteceu, foram uma série de fatores que se juntaram e uma fraca sustentação da saúde mental na comunidade, principalmente nestes já identificados como sendo um problema, porque têm uma doença e porque precisam dessa sustentação, e não tendo, a família não pode substituir o Estado a dar essa sustentação, nem nós podemos exigir às famílias que o façam. Seria muito perverso da nossa parte. Portanto, há que dar essa sustentação em termos de manutenção da saúde mental daqueles que estão identificados como tendo problemas psiquiátricos e como tendo doença, porque não é só dar a medicação. Os cuidados de saúde mental, mesmo naqueles que já são doentes, também têm que existir, não é? Também tem que existir espaços, tem que existir estruturas para reabilitação cognitiva, depois das altas hospitalares, tem que existir uma série de coisas que nós sabemos que até algumas estariam previstas, mas não se concretizaram. E na clínica estão pessoas que estão presas preventivamente, ou seja, a clínica não tem inimputáveis. A pessoa tem? Também tem. Ok. Também tem. Tem que estão a aguardar transição para unidades de inimputáveis, porque o Hospital Prisional não tem uma unidade de inimputáveis, porque não é essa a população que ele servia, que ele for. Mas acaba por ter pessoas que estão ali à espera de vaga. Sim. E as pessoas ficam à espera dessa vaga muito tempo? Ou é uma coisa relativamente rápida? Depende, não lhe sei dizer, mas algumas mais, outras menos, depende depois dos locais, porque nós temos, como sabe, temos Matosinhos, não é? Sim. Temos Magalhães Lemos, temos Sobralci, temos Júlio de Matos. E ainda em Santa Cruz do Bispo ainda não foi desativada, ainda continua e tem lá, e fará certamente sentido assim se manter, digo eu, não sei. Mas não temos, na realidade, talvez o número de inimputáveis a necessitar ou com sentença para medida de segurança de tratamento exceda, se calhar, a oferta que existe. Isso não é uma coisa, se pensarmos nisso, não é bom, porque eles só são inimputáveis porque de facto têm uma doença mental que está em que estabeleceu-se o nexo causal com o ilícito realizado, não é? Portanto, há um nexo causal. E se calhar o ideal era evitar que um doente chegasse ao fim de linha, porque não há mais fim além desse, não é? Depois de ser preso, independentemente de ser numa unidade de inimputáveis ou no hospital prisional, ou pronto, seja como for, é uma situação do âmbito penal. E esta derivação dos cuidados de saúde para a área mais penitenciária, não é? Porque é a área penitenciária que trata na mesma as situações dos inimputáveis, que é o Tribunal de Execução de Penas que faz essa supervisão e monitorização, seria desejável que existissem, quanto menos melhor, não é? Porque eu julgo, mas é só uma opinião minha, eu julgo que se formos perceber como um indicador da saúde mental do país o número de inimputáveis ou o crescimento do número de inimputáveis de ano para ano, se calhar isto era importante ser pensado de uma forma diferente. É quase como, agora puxando a corda, é um bocado como uma certa responsabilidade coletiva de proteção destas, coletiva no sentido de país e de serviços de saúde. Mas esse dever de cooperação e de assistência existe e está previsto, o dever de cooperação e assistência, mas previsto até muito mais com o foco na família, não é? Certo. Pronto. Como sociedade, nós devíamos pensar isso também dessa forma, porque na realidade qualquer um de nós podia estar naqueles sapatos, não é? E não estamos, mas podíamos estar. Em vez de estigmatizarmos, ostracizarmos e negligenciarmos estas pessoas, se pensássemos de uma forma diferente, em que
eu posso fazer parte daquele quinto ou daquele quarto que vai ter uma doença mental ao longo da vida. Eu vou querer que me tratem bem. Eu vou querer que me tratem, ponto. Eu, em conversa com colegas, quantas vezes nós comentamos, meu Deus, se alguma vez eu ficar doente mental, vocês, contra a minha vontade, vocês levem-me para um hospital, para um serviço de urgência. Chamem a polícia, façam o que entenderem. Não me deixem deteriorar. Não me deixem... Não façam o que fizeram àquela enfermeira, não é? Exato, e ao outro médico. Não me deixem deteriorar. Não, por favor, não é? É óbvio que isto é para quem presencia situações ao extremo, porque neste momento sou psiquiatra no extremo. Quer dizer, não há mais extremo do que estar a cumprir uma medida de segurança ou estar preso, não é? Pronto. Sim. São coisas diferentes, mas tanto pode cair para um lado como para o outro, porque nós sabemos que se eu cometer um crime grave contra as pessoas ou contra a vida, não sou necessariamente avaliada por psiquiatria forense, só sou se houver alguém que levanta dúvida ou isso. Sim. Isso é outra coisa que se calhar poderíamos também pensar no sentido de mudar, porque nos países escandinavos o que eles pensam e pensam bem quanto a mim, eu já disse há pouco que tive aquele convite para a Suécia e que era bastante aliciante, porque eles veem a psiquiatria forense de uma forma, quanto a mim, que é correta. O que eles fazem é: esta pessoa matou, esta pessoa violou, esta pessoa fez mal. Não é um comportamento humanamente aceitável. Portanto, se calhar vamos ver se há aqui alguma coisa de diferente na mente desta pessoa, não é? E vem todas as pessoas. Então, eles têm um crivo tão apertado, tão apertado. Isto não significa, atenção, que estejamos a psiquiatrizar comportamentos ilícitos ou criminais. Não de todo, de modo algum. Isto só serve para termos a certeza de que não estamos a canalizar ou não estamos a deixar passar um doente, por exemplo, com uma esquizofrenia, que entra mudo e sai calado de um tribunal e que degolou uma pessoa, não é porque está psicótica em estado agudo, mas como entra mudo e sai calado, portanto, e como é um primeiro surto, ninguém sabe, ninguém conhece, ninguém sabia, e ele, entretanto, apanha 23 anos de prisão, não é? E é um doente com uma esquizofrenia. Portanto, estamos a falar de um doente que deveria ter sido inimputável e que acabou por não ser, não é? Certo. Tornar a malha mais fina. Isto é um exemplo hipotético, mas podia dar um exemplo real. Tornar esta malha mais fina e tornar este crivo a favor do doente, não é? Para que criminalizar, não é? Ou tornar, se nós podemos antecipadamente compreender o que é que se passa com esta pessoa, porque a quantidade, e nós não somos diferentes dos outros países europeus, e nos outros países europeus o que se tem verificado nos últimos 10 anos é um aumento enorme do número de doenças mentais graves em reclusos, portanto, no meio penitenciário. Não acredito que seja o próprio meio penitenciário a produzir as doenças que lá estão. Obviamente, nós sabemos que acontece é que há uma derivação há uma derivação do doente psiquiátrico dos cuidados de saúde para a justiça. E isto é que tem, ou deveria ser, o máximo evitado, não é? Certo. Me estavam a dizer que já se cruzou com casos destes, de pessoas que, feita uma análise mais fina antes, teriam critérios para serem inimputáveis? Sim. Mas nós sabemos que a nossa lei, e obviamente isto não é sequer discutível, porque é o que faz sentido, eu não posso ser julgada 2 vezes pelo mesmo crime. Portanto, a partir do momento em que transita em julgado, não é? Há uma sentença que depois já há aquele período em que a pessoa recorre ou não é? Portanto, o trânsito em julgado é feito depois de tudo isto. A partir daquele momento é irreversível. E temos aqui uma situação irreversível. O que é que pode acontecer nestas pessoas quando nós temos esta percepção? Existe também mecanismo legal no Código Penal em que nós podemos levantar o incidente de anomalia psíquica anterior ou posterior. Portanto, isto pode ser levantado. Para quê? Havendo um levantamento deste incidente, não é? Há alguém que tem uma pena 20 anos, mas tem uma esquizofrenia e até podemos estar super convictos de que aquilo, e às vezes até é mesmo, não é? Ou pelo menos o filme que nós fazemos na nossa cabeça quando vemos todos estes casos é muito claro e é muito simples, nós não inventamos teorias.
O que acontece é, o Tribunal de Execução de Penas, que é responsável, não é, por monitorizar estas situações, todos os indivíduos que estão com privação da liberdade, até e os inimputáveis igual, recebe um incidente deste tipo e o que faz é pedir uma perícia, porque obviamente, claro, se a pessoa toma conhecimento, é um conhecimento clínico direto, portanto não tem valor probatório nenhum, é só, pronto, para ser pedido que seja uma tramitação ulterior na área da medicina legal. E o que é possível do ponto de vista dos mecanismos legais é transformar esta pena numa medida de segurança de internamento. Ok. Não é? E porquê? Porque uma pessoa que tem um quadro de esquizofrenia e que está já para uma pessoa que não tem nenhuma anomalia psíquica grave é difícil, mas para quem tem, nós não estamos à espera que esta pessoa ganhe alguma coisa ou que seja reabilitável por estar presa, porque ela está essencialmente doente, não é? Portanto, não tem que continuar num estabelecimento prisional, porque se calhar, digo eu, não deveria sequer ter entrado lá, mas as coisas são como são e essa parte já não dá para mexer. E essa parte já não dá para mexer. Mas terá que estar, obviamente, num ambiente clínico, não é? Certo. Ok, faz sentido. Então, na clínica tem pessoas que adoeceram estando a cumprir pena, tem estes inimputáveis à espera e tem as pessoas que, por medida preventiva... A clínica de Psiquiatria e Saúde Mental do Hospital Prisional serve essas três populações. Exato. Serve os indivíduos que estão condenados a cumprir pena em estabelecimentos prisionais. O hospital prisional também é considerado um estabelecimento prisional, mas é especial. Não é? Serve os presos preventivos que, por qualquer razão, e tem que ser também uma razão clínica que tenha que chegar ao conhecimento do juiz de instrução em primeiro interrogatório e que delibera quando escolhe a medida de coação, não é? Pode ir de prisão preventiva, pode ir de termo de identidade e residência, pode ir de pulseira eletrónica, há uma série de meios de coação que podem ser consoante a natureza do crime, a gravidade, etc. E quando o juiz entende que a pessoa tem que ficar presa, não é? Privada de liberdade, o que pode fazer é ordenar a condução ao hospital no regime de internamento preventivo. Porquê? Porque o juiz percebe que aquela pessoa não está bem naquele momento, psiquicamente. É naquele momento. Não quer dizer que na véspera tivesse assim. Quase sempre estaria, porque eles têm que ouvir as pessoas em 24 horas depois da sua detenção, portanto, não é? E quando nos surgem, quase sempre é uma indicação para ficarem. E, portanto, são... E depois, inimputáveis que podem também estar nessa espera. Que têm que estar ou a aguardar, ou então porque têm mesmo uma indicação para ir para a clínica.